os assuntos mesmo, é de deixar a gente encantado. Uma coisa que talvez muitos já viram, mas ainda não acreditaram. Aqui São Mateus hoje, mas passou uma rica mensagem que, sinceramente, nem eu que escrevo sabia disso. A própria natureza reconhece que és o enviado de Deus. Hoje, dia 2 de março de 2016. Vocês prestam atenção, que esclarecimento fora de série, gente. Isso aqui é um documento mesmo para aqueles que olham para mim e ainda acham que eu não sou. Diz ele, escrever como vês escrevendo, não há quem diga que isso não seja verdade. Se não fosse irmão Papa Pedro II, onde tu irias buscar tantos assuntos como esses? Vê que nenhum escritor no mundo pôde ter o privilégio a que vens tendo. Para uma pessoa que ainda está na Terra, com tão pouco estudo, nunca existiu escrever tanto assim como vens escrevendo. Eu sou Mateus, que vi com meus olhos Jesus por muito tempo. No entanto, na Bíblia só escrevi o que se pode ler. Irmão, és uma pessoa tão santa que nós todos podemos ver a paciência que tens de lidar com este povo, não sabendo que tudo o que tu faz é da vontade de Deus, nosso Pai. Qualquer teólogo pode ver que nem eles escreveriam tanto como vens escrevendo. Se tal pessoa não consegue enxergar o que tu és diante de Deus, como poderia pedir para a trovoada não ser forte, como acontece e ela vem te obedecendo? Jesus foi o que disse aos pescadores: vento, te acalma, no meio do mar, e ele obedeceu. São Mateus 8, 26. E assim é o que acontece contigo, irmão. A própria natureza reconhece que és o enviado de Deus mesmo. Vê a facilidade que tens aqui comigo de escrever, aí vocês prestam atenção. Agora aqui que vem um mistério. Vê a facilidade que tens aqui comigo de escrever o que te falo, sem precisar teu ouvido ouvir, sem precisar mexer com teus lábios, que eu não mexo com os lábios, e nem os teus olhos podem ver, nem eu não posso enxergar. Isto é prova que és um grande santo mesmo, onde sempre se diz, olha que isso é um ditado antigo. Isso eu achei lindo isso aqui, ó. E nem teus olhos podem ver. Isso é prova do que és um grande santo mesmo, onde sempre se diz, em terra de cego quem tem um olho é rei. Mas presta atenção. E tu és um desse, que só enxerga com um olho. Só com esse, porque esse aqui não enxerga. Quem que ia fazer isso aqui? Irmão querido, te dou os meus parabéns pela fé que tens em um mundo em que a maior parte só pensa em destruir a natureza, ganância e ódio, e tu tens uma calma que dá gosto de ver. Não tiras nada de ninguém, ajudas em tudo aquilo em que tu podes neste teu trabalho de evangelização. Nossos parabéns pelo que vens fazendo. São Mateus, mas o teu também é santo, Papa Pedro II. Coisa linda isso aqui, né? E sempre foi dito
que na terra de cego quem tem um olho é rei. Onde é que eu ia buscar isso aí? Essa aqui, olha, me chamou muita atenção. Se tal pessoa não consegue enxergar o que tu és diante de Deus, como poderia pedir para a trovoada que no domingo, no sábado, deu um raio muito forte, um estrondo? Eu disse, levantei a mão, meu filho viu, levantei a mão, em nome de Jesus, acalma. Acalmou. Quem é que pode fazer isso? E ele deu a comparação aqui. Só Jesus é que fez isso. Acalmais, vento, no meio do mar, e o vento acalmou. E eu falo várias vezes, aqui a trovada vem, eu tenho medo, que meu pai disse que se escondia dentro do paiol, debaixo da escada, do medo que ele tinha de trovada. Eu não é medo que ele vai destruir. É um medo na hora que a gente está na frente de aparelhos, e isso puxa, e acontece. E ele viu que naquela hora, quando mexeu até com a luz, eu disse, meu Deus, agora ela vem forte, bem na hora que eu ia falar. Então, eu levantei a mão e disse, acalmai, em nome de Jesus. Pronto, acabou. Isso é para vocês verem, porque tem muitas pessoas que conhecem o meu trabalho, sabem o que eu estou fazendo, mas pela teimosia e orgulho não admite. Isso é que é triste, a perca de fé. A perca de fé. Como é que eles têm fé nesses macumbeiros, nessas rainhas já? Como é que eles têm fé nos falsos que tiram dinheiro do povo? Acredita neles. E aqui se faz toda a vontade de Deus. Não, esse gosto não vou dar, não. É muito pequenininho perto de nós. Uma vez eu estava assistindo uma comemoração no Espírito Santo. Era bispo cardeal, era aquela gente linda, tudo assim. Não sei se alguém viu, se lembra disso aí. Faz alguns anos. Eu ainda estava em Joinville. Aí eu disse assim para ele, poxa, não podia ser um daqueles lá, ó, coisa linda. O que é que ele respondeu? O que é que ele respondeu? Meu filho, não é pela veste que tu vê que sou eu meu, não. Não é pela veste. E é uma realidade. Porque se fosse pela veste, e às vezes ele fala, por que tu fala nos padres? Não estou falando da vida dele. Se fosse pela veste, eles vestem bem, mas não ligam para que estão mal vestidos dentro da igreja. Que adianta? Tapar o sol com a peneira. Que adianta? Tu faz para a tua vontade, mas para ensinar os que estão lá dentro da igreja, você não ensina. Você não fala nada, fica quieto. E qual é o motivo por que fica quieto? Porque se falar, aí muitos vão desistir, vão para outra, que pode entrar como quiser. Então, para não perder o povo, deixa à vontade. Mas aqui não tem isso. Você pode ter um ou dois ou três, como o padre Romo sempre fala. Na Aparecida ele chegava a rezar só para uma pessoa, a missa. E a mulher trazia o cachorro com ele. Então, com ela. Então é assim. Se eu quero ver a casa lotada, eu deixo entrar. Tudo que vem, entra. E aí a igreja não vai caber. Mas aqui não é como eu quero, é como Deus quer. E aí São Mateus está falando aqui, né? Vê a facilidade que tens aqui comigo. Descrever o que te falo, sem precisar ter ouvido ouvir, sem precisar mexer com os teus lábios e nem teus olhos podem ver. Isto é prova de que és um grande santo mesmo, onde sempre se diz, em terra de cego quem tem olho é rei, e tu só enxerga um. É uma coisa da antiga isso aqui, viu, gente? De quando era pequeno já falava nisso. Então nós temos a prova suficiente, como São Mateus diz aqui. Se eu não fosse, quando é que eu ia buscar tanto assunto? É só na cabeça deles. Não aceito, não aceito. Que não aceita. Eles não aceitaram Jesus. Que veio Abraão, veio Moisés, veio Elias, veio tantos. E eles não aceitaram. Só meia dúzia naquela época de gente. Depois, não.
Isso aí é o herdeiro, isso é o filho de Deus. Matemos e ficamos com a herança. Agora eu acredito que eles estão no mesmo. Penso que eles são dono no mundo, dono da igreja. Dono da igreja é Jesus. Agora, o mau administrador, e esse sim que vai ser expulso da face da terra. Porque a primeira vez ele aceitou morrer na cruz. Não por todos, por poucos. Mas agora não tem mais isso não. Agora ele vem com o chicote na mão e vai limpar a terra. Vai tirar tudo que não presta. Porque de malandro preguiçoso, Deus não aceita. Que a pessoa quando pega o arado, como dizer, ele não olhar para trás, não é digno do meu amor. E eu, desde a hora que eu peguei, nunca olhei mais para trás. Não quis mais saber da vida que eu estava levando. A vida é essa, não tem outra, não existe outra. Quem está me ouvindo, quem está me vendo, acredita nesse trabalho, já diz ele, já está canonizado. E quem tem dúvida pode dormir e não se acordar mais. Tem que lembrar disso, gente. A vida é boa, desde o momento que você obedece às leis sagradas que estão na Sagrada Escritura. E agora no meu livro, para simplificar, porque muitas vezes as parábolas deixam a gente confuso. Mas no livro A Palavra Viva de Deus não tem nada de confusão. É só saber ler e interpretar. Obrigado pela presença de vocês e quem está lá fora nos assistindo. Com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.